Muito bem, vamos nós. Boa tarde. Por favor, atenção, por favor. Quer dizer, meu nome é Gilberto Malamuti. Vamos falar de vendas. Então, nosso pequeno curso vai ser o seguinte. A gente vai abordar a evolução do modelo de vendas versus a evolução de modelo de gestão, já que as duas coisas estão totalmente interrelacionadas. Depois a gente vai falar de tipologia de vendas, os vários modelos de vendas que se tem, e depois vamos falar de vendas para governo, vou falar rapidinho, né, para não ter problema, e depois vamos falar de gestão do relacionamento com o cliente CRM. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem interromper à vontade no meio, e no final eu vou abrir para a gente debater perguntas e respostas. Então, vamos nós. A primeira coisa é apresentar a vocês aqui o killer. Né? Muito cuidado com as referências quando vocês escutarem vendas. Né? Referências de quê? Referências de bibliografia, porque tem verdadeiras bíblias de vendas, né? Tornando a coisa um padrão de discurso. E você não pode ter um discurso padronizado, porque os clientes não são todos iguais. Então, muito cuidado com isso. Cuidado também com as referências que você vai dar dos clientes nos quais vocês venderam. Referência de cliente tem que dizer o seguinte: é a empresa tal, a área tal, e os nomes das pessoas podem ser esses. Nunca deem um nome só. Porque se você falar, vendi naquela empresa, você pode ter uma referência com aquele cara, pronto. Você está dizendo para o seu cliente o quê? Sou amigo dele, ele vai falar bem de mim. Então, muito cuidado com esse negócio. Bom, benditos sejam os meus concorrentes, né? Isso daqui é uma coisa verdadeira. Ainda bem que temos concorrentes, né? Está aqui o McDonald's no Burger King disfarçado. Ainda bem que temos concorrentes. Por quê? Porque aqui tem algumas frases de efeito, mas só para, né, acordar mais cedo. Ninguém gosta disso, mas tudo bem. Agora, aqui sim, que me obrigam a cada vez ser mais competente. Aí sim. Isso é verdade. Seja muito mais competente do que o seu concorrente. Não me deixe ficar acomodado nunca. Ou seja, se você achar que você tem um cliente e que esse cliente será seu o tempo inteiro, engano. Ele será seu enquanto você fazer coisas para ele que efetivamente criem uma fidelização. Fazer coisas para ele quer dizer o quê? Leve valor agregado ao seu cliente. Enquanto isso ocorrer, o cliente está fidelizado. Né? Então, nunca se acomode. Né? Melhorar de forma contínua produtos e serviços, é claro, porque o seu concorrente vai estar fazendo isso também. Né? A estudar e aprimorar continuamente, não tem a menor dúvida. Coitado daqueles que sentam em cima de títulos ou sentam em cima de modelos hierárquicos e cargos. Né? Cuidado com isso. Né? Estudar é um ato contínuo. Para quê? Para que cada vez você conheça mais o mercado, para que cada vez você conheça o segmento dos teus clientes. Isso é fundamental. Apontar falhas, maravilha. Enquanto os seus clientes estiverem reclamando de algumas coisas de vocês, falhas, esse tipo de coisa, é porque ele está preocupado. O dia que ele não reclamar mais nada, quer dizer que você já perdeu o seu cliente. Ou seja, as críticas, no fundo, quer dizer o quê? As críticas são altamente construtivas. Né? É isso. Obriga a ser criativo, isso a gente sabe. Me fazem tratar melhor as pessoas, a gente sabe. Motivam a trabalhar, isso a motivação tem que vir do próprio trabalho e não é um fator externo, né? Que estimula o desejo de superar. Aqui dá até lágrimas para chorar, mas é isso. De verdade é isso. Ou seja, veja os seus concorrentes
como aqueles que vão te obrigar, no bom sentido, a melhorar. É isso. Enquanto existirem concorrentes, está ótimo. Quando não existem concorrentes, são os mercados oligopolizados que a gente vai falando daqui a pouco, no qual o cliente nada é a mesma coisa. Se coloca lá um call center com discurso padronizado, com aquele discurso horroroso que ninguém aguenta mais, você é muito importante para nós, né? Ninguém aguenta mais esse negócio, mas ninguém faz absolutamente nada. Então, aqui cortou um pouquinho, não tem importância. Nós vivemos hoje uma migração, né? Já vivemos já a sociedade industrial, vivemos já a sociedade da informação, né? Uma nova onda, efetivamente, já não é novidade, já há tempo, né? Mas antigamente, é importante que vocês tenham isso na cabeça, existia uma pirâmide, não é que essa pirâmide não exista ainda, porque infelizmente existe, aonde cada posição aqui, determinada pelo cargo, era mandatória. Ou seja, lá em cima, Zeus, o Todo-Poderoso, mandava e essa ordem vinha lá para as pessoas fazerem e tudo, o cliente, quando reclamava, entrava numa caixinha dessa e, por sua vez, era um alpinismo, porque vai escalar a hierarquia, até chegar a quem de direito, que dava uma solução e voltava a solução, e esse cara dava a solução final, resolvia o problema do cliente. Ou seja, numa época na qual o cliente podia esperar. Por que ele podia esperar? Porque não tinha concorrente. E hoje, se vocês olharem muitos setores da nossa economia, o que acontece é exatamente isso. Você não tem concorrentes, ou são poucos, o que acontece? Você espera. Então você está às vezes com um call center lá, você é muito importante para nós, vai passando de mão em mão, que nem maçaneta. Passa de mão em mão e ninguém resolve. A hora que você pensa que vai resolver, cai a ligação. Então, por quê? Porque não existe preocupação com essa figura chamada cliente, né? Muito menos com essa palavra satisfação do cliente, né? Então, são os oligopólios. No oligopólio você não é importante, você é mais um, eu não quero fazer nenhuma ação que vai agregar nenhum valor a você, porque você não tem opção. Então, é um mercado de pouquíssimas opções. E o cliente, o seu cliente, como é que fica? O seu cliente no mercado desse, e isso é realidade, infelizmente, muita no nosso país, essas estruturas que eu chamo de mecanicistas, ainda é muito verdadeira nesse país. O que acontece com o seu cliente? O seu cliente, dependendo do ponto de entrada que você vai ter na empresa do seu cliente, ele vai ter uma visão restrita. Porque ele não enxerga o processo, ele enxerga o quê? O quadradinho dele. Ou seja, o tempo de decisão que ele vai ter em cima de uma proposta que você encaminha vai ser alto, sim. Por quê? Porque muitas das vezes, dependendo por onde você entrou, ele não tem a menor autonomia. E aí cria-se um problema muito sério. Qual é o problema? Eu digo a vocês, se o cliente começar a pedir muitas propostas a vocês, cuidado, porque de verdade ele está querendo comprar know-how. E quanto mais detalhado ele for pedir propostas, mais ele está sedento de conhecer tudo para não contratar o seu serviço. Ou seja, empowerment, empoderamento, muito pouco. Então, o que resulta disso? Resulta que o ponto de entrada no seu cliente tem que ser um ponto de entrada estudado, porque senão você vai perder um tempo enorme, o custo da sua venda vai ser enorme aqui. Então, muito cuidado com isso. Para que você não caia num negócio desse, estude o seu cliente. Esse é o ponto. Por outro lado, organizações, aqui não adianta nem puxar para cá, organizações que são orgânicas, com uma visão mais de processo, cada quadradinho desse ou é um projeto ou um processo crítico de negócio, proporciona um ambiente muito melhor para se vender. Porque aqui a colaboração, tarefas adequadas, pouca formalização, uma comunicação informal bastante grande, o processo decisório mais descentralizado,
equipes autônomas, grande capacidade de capilarização das informações e o ambiente muito adequado a novos cenários. Esse tipo de organização, que também não é novo, né? Esse tipo de organização propicia, tanto do lado do vendedor quanto do lado do cliente, uma interação muito mais assertiva. Por quê? O cliente passa a ter uma visão de processo. Ou seja, o cliente não está mais só enxergando a caixinha dele, o quadradinho dele. Ele tem a visão do processo como um todo dentro da empresa dele. Por ter essa visão ampliada, por ter muito mais competência, ele tem mais empoderamento e, por sua vez, o tempo de decisão é menor, o que traz o custo da venda ser menor, né? Agora, em estruturas desse tipo, se o seu cliente tiver uma estrutura com visão de processo e tudo, o cuidado a ser tomado é o seguinte: não se atenha a um único departamento para vender as coisas. Ou seja, como a visão é de processo e o processo transpassa vários departamentos, esteja atento a isso. Não foque só em uma área desse tipo de cliente, mas sim em todas as áreas. Se você vai focar em diversas áreas do seu cliente, não se esqueçam, peça autorização daquele que foi o primeiro a te chamar. Foi esse quadradinho aqui? Ótimo, diga a ele que você quer fazer ações com os demais. Não faça a revelia. Então, esse tipo de estrutura trouxe algumas variações, né? Uma coisa mais descentralizada, mais distribuído, o que traz para a área de vendas uma oportunidade única, porque um ponto aqui se comunica com os demais pontos. Por onde você entrar para o processo de vendas, tem uma capilaridade maior, uma abrangência maior. Então é mais fácil vender. Mas não são todas as empresas, infelizmente, que são assim. Poucas ainda chegaram a esse nível. E a gerência? A gerência mudou e tinha que mudar. A nova gerência de vendas, ela quer mais informação para a sua equipe, quer ser a facilitadora, quer ser aquela gerência que está aberto a críticas, a sugestões, preocupadas, né, em ser o grande simplificador do processo de vendas e não o grande controlador do processo de vendas, né? Então, houve uma mudança nas organizações, com certeza absoluta. E o vendedor, nesse tipo de estrutura, ele tende a ser o quê? Um verdadeiro consultor de vendas, né? Embora essa palavra consultor de vendas esteja muito desgastada, mas ele tem que ter uma atitude consultiva, porque senão ele não consegue mais vender, a não ser que venda commodity. Mercado de commodity é mercado de quê? Preço. Eu tenho menor preço, eu vendo. Você não consegue agregar, raramente você consegue agregar algum valor a uma commodity, né? Então, o vendedor, numa postura dessa, ele está constantemente preocupado em reter os seus melhores clientes. Agora, o que é isso a gente vai ver depois. Então, e o ambiente hoje, e o cenário hoje dos negócios, né? Uma tremenda despadronização, né? Despadronize, porque o padrão não alcança mais muitos perfis de clientes. Despadronize, inove, seja o diferente. Não me chegue no cliente com o mesmo discurso que os seus concorrentes vão chegar. Existe um discurso no mercado que tem até que tomar um Plasil para não ficar enjoado. O cara chega assim: eu quero conhecer a sua dor. Não, chamar que o cliente tem dor. Tem dor, vai para a UTI, né? Tem dor. Não existe esse negócio. Não caiam nessa padronização horrorosa, porque o seu perfil de cliente pode ser o outro. Está com dor também? Não. Não. Então, não venham com esse negócio, sua dor, eu tenho a solução dos seus problemas. Aí o cara vai matar minha sogra? É isso que ele vai falar. Então, não me venha com esses discursos padronizados que são muito ruins. Mostre que você tem competência. E competência nada mais é do que o conhecimento posto em ação. Mostre, adquire cada vez mais conhecimento e coloque em ação. Aonde? Com o seu cliente, a melhor oportunidade que você tem.
Então, é isso, despadronize efetivamente, né? E não caia nesse negócio, é books on the table, como todos os vendedores, de muitas empresas. Não toda é a maneira de dizer, não posso generalizar, mas é isso, um discurso padronizado, horroroso, na qual o cara só conhece o quê? O que o cara está vendendo? Preço. Preço. Para commodity é ótimo, fora de commodity é péssimo. Porque você não explicita os diferenciais competitivos que você tem. Esse é o grande ponto. Então, flexibilizar é ótimo. Ter clientes que têm uma flexibilização é melhor ainda. Para poder aguentar o quê? Para poder aguentar esse cenário complexo que a gente vive. Mas esse cenário complexo também não é para todas as empresas, né? É outro jargão que se fala. Ah, esse cenário de negócios é complexo. Não é complexo para muitas empresas. Por quê? Por causa dos oligopólios. Empresas que estão inseridas em oligopólios não tem cenário complexo. Tem cenário simples, cenário até da Revolução Industrial, se você parar para pensar bem, né? Então, mas eu preciso ter verdadeiros consultores, não mero tiradores de pedido, né? Eu preciso ter uma atitude de gestão dos meus clientes. Quem faz a gestão dos clientes tem que ser o vendedor hoje, porque o vendedor é o gestor daquele cliente. Tudo que acontece naquele cliente, o vendedor tem que saber. Esse é o ponto. Não é aquela coisa horrorosa, né, que o cara tem uma visão extremamente limitada a uma tabela de preço, valor de homem-hora. Não, ele tem que saber o que está por trás de tudo aquilo, né? E isso vai causar os diferenciais, né? Então, ele tem que ter a competência técnica, relacional, né, saber trabalhar em equipe, fazer a difusão do conhecimento entre seus pares, né? Antigamente, o que você via? A carteira de clientes era a carteira do vendedor. Esses são os meus clientes. Olha que coisa horrorosa. Nunca eram os clientes da empresa. E a gente tem que ter uma visão dos clientes da organização. E isso faz com que a área de vendas troque informação. E quando a área de vendas troca informação, quer dizer o seguinte, você pode estar tendo um problema enorme num cliente que um outro vendedor teve no passado e que ele já tem a solução. Olha que maravilha. Então, esse egoísmo, esse senso de posse de cliente tem que acabar. Esse é o ponto. Os clientes pertencem à organização. Esse é o ponto. Então, aprendizado, visão de processo e uma informalidade que eu falo, informalidade responsável. Conversem. Conversem, conversem muito, porque conversar é trabalhar. Ou seja, quanto mais você trocar ideias, quanto mais essa área de vendas interagir entre si, melhor vai ser. Vão descobrir coisas, vão inovar, vão descobrir problemas em comum, e isso traz uma vantagem competitiva maravilhosa para a empresa. Ou seja, lugar de vendedor não é mais como era no passado, na rua, catando pedido. Não, isso é vendedor de commodity. Lugar de vendedor é na organização. Fazendo o quê? Estudando os clientes. Levantou da cadeira para visitar um cliente, você tem que levar agregados para o seu cliente. Não é mais aquela história antiga, vim aqui tomar um café. Aí o cara vê, eu não sou bar. É isso. Vim aqui fazer uma visita. O cara fala, não estou na UTI, pô. Então, vim aqui trazer informação que vai agregar valor ao seu resultado. É isso. Várias tipologias de vendas, né? Estímulo e resposta, coisa do passado, né? Até o terno do cara xadrezinho. Então, isso daqui é o seguinte, a velha venda, né? Que aquela baseada no modelo estímulo e resposta. Ou seja, o que ele faz? Ele fala as coisas certas e espera que o comprador responda com atitudes de compra, né? Mas o falar a coisa certa quer dizer o quê? Falar a coisa certa na visão antiga era o discurso padronizado. Eu estou com calor, mas não pode tirar aqui, que senão não grava mais. Então, não deixa. Não tem esse negócio. Não adianta. Aí vai ficar mesmo. Agora corta, clique, pronto. Então,
o que acontece? Acontece que a padronização impera nesse ambiente. O cara espera, falando as coisas certas, que o cliente vai comprar. É como se o cliente fosse um robô que obedecesse a determinados estímulos, né? Então, nesse tipo, a venda vai se dar única e exclusivamente do produto e não nas necessidades do cliente. Ou seja, ao vendedor não é dada, e ele também não esperava ter, né, uma visão das necessidades efetivas do cliente. Era aquela coisa altamente padronizada, infelizmente. Mas funcionou maravilhosamente bem, funcionou naquela época, né? E aí, um modelo evoluindo isso, veio a venda por análise de necessidades, né? Começava a haver necessidades, começava a ter uma maior atenção às demandas dos clientes, uma preocupação com o mercado e com o cliente. Só voltando um pouco, vejam bem, que nesse negócio de venda por estímulo, de verdade, resposta, o mercado não era tão competitivo assim. Então, os clientes escutavam as mesmas posturas dos vendedores, o mesmo discurso. Mas aí evolui. Evolui por quê? Porque os oligopólios começam a ser quebrados, os clientes agora têm uma visão maior das ofertas que podem ser feitas a ele, e aí começam massivamente uma época de treinamento em vendas. Massivamente. Então, se treinava em vendas, veja a necessidade dos seus clientes, um discurso também padronizado, né? E sempre era a máxima, que os clientes vão preferir as ofertas mais bem concebidas em torno de sua necessidade ou desejo. Vem aí esse negócio de necessidade do cliente, desejo do cliente, né? Dor do cliente, né? Então, o pressuposto é que o cliente não se incomodaria de pagar mais se eu tivesse uma solução que lhe aprovesse. Então, uma era de muito treinamento, mas também padronizado. Mas era uma postura muito passiva de atender ao cliente. Ou seja, eu contava o discurso e tentava trazer uma solução para o meu cliente antes, melhor e mais barata que o do meu concorrente. Então, a área de vendas ouvia o cliente e literalmente saía correndo para dentro da empresa para dar uma solução antes, melhor e mais barata que o concorrente dele. Mas por que a área de vendas saía correndo para dentro da empresa? Porque o vendedor não tinha a menor autonomia, não tinha a menor visão do todo. E ainda assim continuava vendendo o quê? No fundo, olha aqui, vendendo preço. Presta atenção nisso. Mas era assim com todos. Então, foi melhor? Foi melhor. Evoluiu? Evoluiu, pelo fato de que agora eu tenho que conhecer melhor ao meu cliente. Melhorou? Melhorou. Mas ainda era uma reação passiva. Eu fazia coisas para o mercado e esperava o mercado vir até mim. Olha bem. E a venda consultiva? Aí começam a mudar as coisas para muito melhor, né? Agora eu tenho uma abordagem, né, de análise de necessidades, uma postura ativa e não mais reativa, eu diria até proativa, né? Eu vou ao meu cliente. Agora, para que eu vá ao meu cliente, é o que eu falei antes a vocês, eu tenho que ter muita informação do meu cliente. Ou seja, e ter muita informação do meu cliente envolve hoje, em vários segmentos, conhecer a empresa e o mercado que o cliente atua tão bem quanto ele. O que quer dizer o quê? Estudem. Estudem seus clientes. Vá para a web, veja lá depoimentos sobre o seu cliente, veja sites dos concorrentes do seu cliente. Hoje tudo ficou tão mais fácil de se ver isso. Antigamente era uma coisa assustadora, um tempo enorme. Hoje, em segundo, você já está vendo o concorrente do seu
cliente faz. Então, analise, estude, e estude muito. Cliente de verdade vai comprar o quê? Solução de problemas. Cliente compra é solução. Nada mais além do que solução. Esse é o ponto. Então, aqui, eu preciso de pessoas altamente qualificadas. Eu não estou vendendo para o mercado ali de feira, eu não estou vendendo commodity. Então, eu preciso de ter uma postura altamente qualificada. Mesmo porque vocês não podem esquecer que o cartão de visitas de qualquer empresa é o vendedor. É o primeiro a ter contato, de muitas das vezes, com o seu cliente. Então, ali, o cliente vai sentir a competência que tem. Também não adianta você ter uma área de vendas muito competente se a retaguarda não o for. Ou seja, as empresas buscam o quê? Uma competência coletiva. Esse é o ponto. Então, essa competência coletiva vai fazer com que o seu cliente, por qualquer canal que ele se comunique com a sua empresa, tenha o mesmo padrão de atendimento, a mesma qualidade de atendimento. Com isso, você vai desenvolver uma relação de confiança com o seu cliente. Relação de confiança também não é palavra bonita colocada em cartazes pelas empresas adentro, né? Relação de confiança vai se dar quando o seu cliente, e olhem bem, sentir efetivamente uma grande preocupação sua com o business dele. Não é aquele discurso, eu estou preocupado com você. Não, mostre isso em ação. De discurso vazio, ninguém aguenta mais. Mostre através de ações que você está preocupado com o negócio dele. E é claro que tem que estar, porque ele está te comprando. O dia que ele não estiver bem, ele não vai te comprar. Então, esse é o grande ponto. E aí, você vai começar a ter uma relação de confiança. E o seu cliente, que não é burro, vai pensar no seguinte: e se eu deixar, e se eu trocar de fornecedor? Ah, se eu trocar de fornecedor, existe uma coisa chamada custo de transição, que se ele for inteligente, ele vai saber que te trocar por outro representa um custo alto para ele. Por quê? Você conhece o business dele. E ele tem absoluta certeza e confiança que você conhece o business dele. Então, esse custo de transição é um fator de retenção também. Então, o cliente de verdade compra resultado. Mas o que é resultado? Resultado é aquilo que resulta de alguma coisa, o efeito de uma ação, a finalização de um problema. É isso que o cliente compra. Não é dor, não é nada, né? É isso. Agora, como saber o que gera resultado para o seu cliente? Estude. Tente identificar as estratégias dos seus clientes. É isso. Não é chegar, vim te visitar, eu vim trazer informação para agregar valor ao seu resultado. E como eu vou saber o resultado? Converse, estude, leve informação, interaja, aprenda, desenvolva uma relação de aprendizado com o seu cliente, no qual o seu cliente aprende com você e você com ele. Esse é o ponto. Aí, então, você tem tudo para efetivamente agregar continuamente valor ao resultado do seu cliente. Senão é discurso vazio e ninguém, como eu falei, aguenta mais. E a venda corporativa, B2B, né? Aqui estou interagindo com uma empresa e tudo, mas eu tenho vários atores da empresa. Eu não estou interagindo só com uma pessoa. E a empresa não está atuando comigo de uma forma emotiva, né? Eu estou ali com vários competidores, vários concorrentes. Então, mais uma vez, para exponenciar competência e domínio sobre aquilo que eu estou vendendo, né? Então, mais de uma pessoa, um cuidado muito grande nessa interação, muito grande. Uma coisa errada aqui vai proliferar para as outras áreas e vai fazer com que você perda o seu cliente, né? Ou seja, conheça mercado, empresa, produto, concorrência e os principais argumentos e técnicas de vendas. Técnica de vendas, eu acredito, né, que técnica de venda é informação. Técnica de venda
é você se mostrar muito competente. É a melhor coisa. Mostrar que você conhece mais ou tanto quanto o seu cliente. É isso. Aí você impressiona o seu cliente. Então, as vendas corporativas são maravilhosas, né? Desde que você se posicione como tal. Agora, não se esqueça que numa corporação, o ponto de entrada é fundamental. Mais uma vez, vou dizer a vocês, com todo o respeito, com tudo isso, dependendo do nível que vocês forem entrar para vender alguma coisa, o custo vai ser altíssimo. N propostas, o cara vai querer aprender com você, não vale a pena. Acaba que ao vender, a tua margem já foi embora na pré-venda. Esse é o grande ponto, o que não te resolve nada, né? Então, se prepare. O modelo de gestão do cliente, então, vai influenciar diretamente a sua venda, é o que a gente está falando. Se for muito hierarquizado, cada proposta sua vai escalar a hierarquia. E, às vezes, não acaba nunca. Demora. E, às vezes, o seu concorrente já entrou num ponto acima e já vendeu. E o cara está te fazendo ali perder um tempo enorme. E vendendo para governo. Vendendo para governo, eu vou ressaltar os pontos principais, depois a apresentação vai estar disponibilizada para vocês, aí vocês vão no detalhe. Antecipe-se ao edital, né, o que todos buscam fazer, não é só você, todas as empresas, o mundo inteiro busca se antecipar ao edital, antecipar-se ao edital, para quê? Para saber, para se preparar o que vai ser o produto ou o serviço a ser colocado. Evidentemente que tem uma coisa, notadamente no nosso país, que é isso daqui, que é um custo absurdo, né? Mantenha-se as certidões todas em dia. Isso é um custo absurdo e, às vezes, você tem que ter pessoas dedicadas quase que o tempo todo a fazer isso na sua empresa, né? Aprenda todo o jargão jurídico disso, para vender para governo. Impugnação, adjudicação, homologação, tudo que termina por são, aprenda isso, porque é isso que você vai escutar lá dentro, né? Cadastre-se como fornecedor, de preferência no maior número de lugares possíveis, no maior número de órgãos públicos possíveis. Um cadastro, saia fazendo, dá um trabalho enorme, mas tem que ser feito. Isso não tem como. Depois, em todas as plataformas eletrônicas de compra, né? Hoje, né? Com as compras eletrônicas, os leilões e tudo isso, você tem que estar cadastrado o tempo todo, né? Licitações por carta convite, pregão eletrônico, né? São muito bons para pequenas e médias empresas, né? Esteja também com tudo em dia e esteja seguro que você esteja recebendo essas licitações, né? Vai melhorar um pouco agora esse cenário, né, de venda para governo, né? Bom, pequenas compras também são muito boas alternativas. Esse valor aumentou um pouquinho, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Às vezes você pega um projetinho pequeno, mas entrou, já criou uma referência para você, né? Acompanhe a execução dos contratos. Isso é fundamental, acompanhar a execução dos contratos. Acompanhar a execução daquilo que você ganhou, tanto faz se seja para governo ou não, prestem atenção, quer dizer o quê? Esteja à frente de tudo. Não pode, qualquer projeto que você tenha vendido, você é o vendedor, você não pode ser pego de surpresa, do tipo, aquele pessoal que estava implantando o projeto está atrasado. Não pode acontecer isso, porque você, não se esqueça, é o gestor do seu cliente. E como gestor, você tem que ser comunicado. E não pode, em hipótese alguma, acontecer coisas do tipo, isso não é problema meu, isso é problema lá do pessoal técnico. Não façam isso. Ali matou a tua empresa. Tudo é problema seu, porque a empresa é um todo. Esse é o ponto. Então, muito cuidado com isso também. Desenhe o mapa da mina, ou seja, quer dizer o quê? Veja quem você vai acessar para o quê? Para o seu produto, para o seu serviço. Mas, por favor, veja muito bem
para que você não esteja perdendo tempo com quem, mais uma vez, não vai encomendar o teu serviço. E pontualidade. Essas coisas são fundamentais, não só para venda para governo, né? Mas aqui, vai abrir a licitação às 16 horas. Às 15 horas já esteja lá. É isso. Não jogue com a sorte. Já vi, presenciei várias vezes empresas perderem, porque chegou atrasado. 5 minutos, acabou. Porque a pressão dos outros não atrasou, o tempo é esse. Então, muito cuidado com isso. Agora, a pontualidade, embora não só para governo, é evidente, não só para licitações, é evidente. Se você combinou com o cliente 1 hora para uma determinada reunião, esteja lá. Esteja lá. Porque senão, esse negócio, notadamente no Rio, que é comum atrasar 15, 20 minutos, não faça isso, não. Porque o tempo de quem você estiver negociando é precioso. E você tem que valorizar o tempo do teu cliente. Se você vai esperar, espere. Pegue lá um bom livro, alguma coisa e fique lendo. Pois não? Aqui no caso do Brasil, não sei se mais especificamente no Rio de Janeiro, quando tem venda para governo, tem aquele lado mais obscuro, não, espera-se não ter mais. Espera-se não ter. Está gravando. Qual é seu nome? João. O meu é José. Saúde, João. Depois vai editar, né? É um infeliz esse cara. Ou seja, espera-se não ter mais. Ou espera-se diminuir. Eu rezo para que isso aconteça. Que pudesse interromper, eu ia falar algumas coisas, no intervalo eu falo. Porque estou gravando, não pode nem sair daqui. Ó. Então, espera-se que melhore. Eu tenho fé que vai melhorar. Bom, agora eu vou dar um intervalozinho para vocês me perguntarem. Porque aqui eu vou falar agora de gestão de relacionamento com o cliente. Bom, CRM, vamos lá. CRM não é Conselho Regional de Medicina, mas é Customer Relationship Management. Bonito, né? Gestão de relacionamento com o cliente. Maravilhoso. Um conceito fantástico, maravilhoso, e um conceito, talvez seja um dos conceitos em gestão mais mal interpretados que nós temos. Por quê? CRM é uma estratégia de negócio. E talvez o grande erro do fracasso enorme de CRM, notadamente aqui e também no mundo, seja tratar CRM como sendo o quê? Software. CRM não é software. CRM é estratégia de negócio. Uma estratégia que objetiva o quê? Fidelização de clientes. Para quê? A partir do momento que eu vou criar, manter, estreitar relacionamentos, eu vou buscar a fidelização dos meus clientes. No Brasil, e em alguns lugares também, no Zâmbia, sei lá, né? É tido como o quê? Software CRM. Ou seja, o cara compra um software de CRM e acha que com isso vai fidelizar os seus clientes. Coisa bonita isso. Se isso fosse verdade, eu já teria desenvolvido um software de casamento distribuído à porta da igreja. Compra o software e fideliza o seu cônjuge. É a mesma coisa. É a mesma analogia. E hoje a gente tem que falar cônjuge, não pode falar, tem que tomar cuidado. Então, ou seja, eu vou criar, manter e estreitar relacionamento com os meus clientes. Criar relacionamento não é fácil, é difícil, porque a criação de relacionamento com esse perfil de cliente, e que CRM também não é para todo tipo de cliente, não é para todo tipo de produto ou serviço. Presta atenção, não é. CRM é para você buscar a fidelização de quem? Dos meus melhores clientes. Esse é o ponto. Então, criar um relacionamento com aqueles que podem vir a ser os seus melhores clientes envolve tudo que a gente falou até agora. Ou seja,
agregue valor ao seu cliente. Manter esse relacionamento é fácil? Não é fácil, não. É muito difícil, porque a partir do momento, olha bem, que o seu cliente esteja acostumado a receber informação sua, que vai agregar valor a ele, o dia que você não der mais, ele vai falar, opa, o que aconteceu? E aí, esse relacionamento não vai ser estreitado. Então, envolve uma ação contínua. Por isso eu falo, não existe cliente fiel. Aquele cliente está fidelizado naquele momento porque você está dando tudo isso a ele. O dia que você achar que ele é fiel a você e deixar de fazer isso, parabéns, você acabou de perder um cliente. Então, esse é o ponto. E a máxima de CRM é essa daqui, ó. Tratar clientes diferentes de forma diferente. Olha que beleza. É fácil isso? Não, não é fácil. O que agrega valor a você não é o que agrega valor ao seu cliente. Esse é o ponto. Não é, isso aqui é muito importante para o meu cliente. Isso na sua visão. Mas será que na visão do seu cliente isso é importante a ele? Para ele? Ou seja, é difícil. Você veja bem, pegar um exemplo bem terra a terra, né? Fim de ano. Beleza. Muitos clientes, muitas empresas, eu vou dar um apontador de laser para os meus clientes. Um apontador que vai ser esse daqui, para aqueles que são gerentes, para aqueles que são diretores, vou dar um apontador folheado a ouro, e para aqueles que são os operacionais, vou dar um mouse, daqueles de 20 reais. Né? Ou seja, não é isso. Não é o que você acha que seja. Então o cara sai distribuindo um padrãozão que de repente não é o que o cliente que agrega valor a ele, não. Tratar cliente diferente de forma diferente é complexo. Eu tenho um cliente, depois edito. Eu tenho um cliente que todo início, depois eu edito. Depois edito. Eu tenho um cliente que todo final de ano, né, dezembro, eu ganho dele, eu mais uma outra pessoa que dá consultoria para ele, Eduardo, e a gente dá consultoria para ele, talvez, por ano, não passam de 10 dias, uma coisa assim. Todo mês de dezembro, eu ganho bebidas dele. Esse ano, eu ganhei 8 garrafas de Royal Salute, que já acabaram todas. Né? E o infeliz do Eduardo ganhou 12 garrafas de Veuve Clicquot, sei lá, esse negócio aí. E aí, todo ano ele nos chama e fala, olha, presente para vocês. E fala a mesma frase, já há 5, 6 anos. Vocês são os 2 únicos fornecedores que eu tenho que me conhecem. Muito simples. Os outros fornecedores mandam garrafas de bebida para ele, só tem uma coisa, a religião dele não permite que ele beba. Só isso. Pensa que estão agradando o cara, estão ofendendo o cara. Mas todo ano eu falo o que para ele? Por favor, não mude de religião nunca, né? Claro, não sou bobo. Então, tratar cliente diferente de forma diferente, conheça o que agrega valor a um cliente, não é o que agrega valor ao outro. Não se esqueçam disso. Empresas são figuras metafóricas, de ficção. O que existe são pessoas em torno de um objetivo que deveria ser, pelo menos, um objetivo comum. Pessoas são diferentes. Logo, empresas são diferentes. Então, conheça efetivamente e trate diferente clientes diferentes. Não é o seu padrão, mas é o que o cliente efetivamente almeja. Então, CRM não é software. O software de CRM é meramente uma ferramenta que vai fazer o quê? Vai guardar as informações dos meus clientes e vai guardar toda a historicidade de relacionamento que eu tenho com o meu cliente. Isso é super importante. Ou seja, a partir do momento, e por isso eu falei lá atrás, que o cliente não é mais do vendedor e nunca poderia ter sido, o cliente é da organização.
Se o cliente pertence à organização, cliente pertencer a uma organização quer dizer uma coisa só: eu tenho todas as informações dos meus clientes. Ou seja, o cliente é da organização. Amanhã ou depois, sai um vendedor, e esse vendedor vai assumir uma direção de uma outra empresa, o meu cliente não tem descontinuidade, porque eu sei o que agrega valor a ele, eu sei como tratá-lo, os resultados dele, e tenho toda a historicidade desse relacionamento. Aonde? No software de CRM. Então, o software é uma ferramenta para isso. Nada mais além disso. E existem N maravilhosas ferramentas no mercado. É isso. Então, CRM, o Gartner Group, vocês conhecem o Gartner Group, é uma estratégia de negócio voltada a entender e antecipar necessidades de clientes atuais e potenciais de uma empresa. Agora, o CRM é elitista também. Não é todo e qualquer cliente que eu vou gastar dinheiro com isso. Ou seja, se é estratégia de negócio, ela precisa ser divulgada. Qual é a importância dessa divulgação? Por ser uma estratégia de negócio, a minha organização tem que orbitar em torno dessa figura chamada cliente. Não pode se escutar, eu vou repetir a vocês, não é problema do meu departamento. Não existe isso. Ou seja, tudo é problema da nossa organização. Pressupõe um senso de pertencimento à organização muito grande. E é isso que tem que se buscar. Eu falo sempre o seguinte: trabalho não é escravidão. Ninguém tem uma bola de ferro no pé amarrado. Porém, todos nós precisamos ter, enquanto prestadores de serviço para uma empresa, o senso de pertencimento. Eu falo, o sucesso profissional das pessoas vem a partir daí. Porque se você tem um senso de pertencimento, você sabe exatamente o que você deve e o que você não deve fazer. Você tem um senso de compartilhamento, o verbo compartilhar, tão importante hoje, pouquíssimas pessoas conjugam de verdade, um egoísmo muito grande, mas é necessário você ter. É o que eu falo sempre. Imagine que isso aqui, que você tem uma vela, essa sala toda fechada, escura, você acende uma vela. Não, eu não vou te queimar com a vela, não vai, irmão. Imagina a sala toda escura, você acende uma vela. Pega uma segunda vela, aqui você iluminou. Pega uma segunda vela e acenda na chama da primeira. O que aconteceu com a iluminação? Dobrou. O que essa vela que você deu a chama perdeu? Nada. E a outra? Ganhou tudo. Então a gente tem que pensar que compartilhar conhecimento, compartilhar informação é isso. Quem cede não perde nada. E quem ganha, ganha tudo. Esse é o senso de pertencimento que as pessoas precisam ter às empresas. É isso. Enquanto eu estou naquela empresa, eu tenho que ter isso. Isso não é qualidade, isso é obrigação, é diferente. Então, é uma estratégia de negócio. Eu vou construir um caminho com o meu cliente e para o meu cliente. Ou seja, esse caminho aqui, esse cara daqui, é o vendedor que vai construir um caminho com e para o meu cliente. Agora, se ele não tiver competência suficiente para buscar conhecer a estratégia dos meus clientes, como que ele vai levar, esse caminho vai levar aonde? A lugar nenhum. Ele não vai ter ideia para onde está indo. Então eu preciso de ter aqui na ponta alguém muito competente. O que, mais uma vez, muda tudo, como era antigamente. O cara não conhecia absolutamente nada, falava de estratégia, o vendedor ficava olhando, nem sabe que palavra é essa. E o que os vendedores de algumas empresas ainda têm? Nenhum conhecimento até hoje. Aí você vê a frustração, mas às vezes o cara nem se dá conta disso. Isso é ótimo para todos nós, porque é uma oportunidade de vender. Vai o vendedor lá do infeliz, às vezes com um tablet, com um notebook, que maravilha. Então chega no cliente,
O cliente vê aquela parafernália tecnológica e fala o quê? Pô, esse cara vai fazer o quê? Vai se conectar à rede da empresa. Que beleza! Então, esse cara vai poder me dar informações. Que maravilha! E ele começa a pedir. Aí o vendedor liga o tablet ou o notebook. E o que tem lá? A maldita tabela de preço do Excel. O que o cara fez? Automatizou a burrice. É isso que ele fez. Só isso. Ou seja, se você for com um aparato de tecnologia para o seu cliente, esteja preparado para dar respostas a ele. Não mostre tecnologia enquanto tecnologia. Não. É preferível, nesse caso, ter uma folha de papel, de preferência com café derramado, para mostrar que usa muito. Então, esses são os diferenciais fundamentais para uma estratégia dessa. Esse cara daqui tem que buscar ser cada dia mais e mais competente. Com a competência, presta atenção, e quando a gente fala em competência, mais uma vez, não é só competência técnica, é competência também relacional. O tecnicismo, você aprende aonde? Em sala de aula. A competência relacional, valores, você vai ensinar em sala de aula? Não vai, não. Então, por isso que se diz, quer dizer, de uma forma geral, que o alinhamento de valores das pessoas com a empresa é fundamental, porque o tecnicismo você ensina, valor você não ensina. Então, mais uma vez, o processo de seleção desse cara, que de verdade é o cara que vai representar a empresa no cliente, a responsabilidade é muito grande. Não é vir aqui vender, não. Eu estou aqui representando a minha empresa. Tem toda uma infraestrutura atrás. É uma grande responsabilidade. O vender, eu digo a vocês, eu tenho, sabe, por anos de experiência nisso, falei rápido para ninguém saber a minha idade, mas anos de experiência nisso, eu digo a vocês, a venda é consequência desse relacionamento. Esse é o ponto. É consequência. E às vezes, digo também a vocês, não vender, às vezes, é melhor do que vender. Ou seja, admitir que você não tem um S de super-homem no peito é muito bom, porque você está mostrando que você está sendo transparente para com o seu cliente. É muito melhor, como o caso que alguém levantou ali, do cara que conta maravilhas e na hora da entrega não entrega nada, porque às vezes não tem competência para isso. Então eu digo a vocês, humildade intelectual é fundamental. Não sei, a minha empresa não tem competência para fazer isso. Se você quiser, eu posso buscar uma empresa parceira para fazer isso, mas torne transparente para o seu cliente. Então esse é o ponto fundamental. Olhem bem a responsabilidade desse indivíduo aqui. E sob a ótica de tecnologia, os sistemas de CRM, que nada mais são do que ferramentas para guardar a historicidade, os dados dos meus clientes, o que eles vão envolver? Eu vou capturar os dados do meu cliente ao longo de toda a empresa. Presta atenção nesse toda a empresa aqui, ó. Não é só a área de vendas que vai me dar informação sobre os meus clientes, não. Mas toda a organização. O meu cliente tem vários pontos de contato com a minha organização. Ou seja, os usuários de um software de CRM são, de verdade, todas as áreas da minha organização que têm contato direta ou indiretamente com o meu cliente. E você acha que, se as pessoas não tiverem um senso de pertencimento, vão dar informação dos clientes? Vão dar informação dessa interface que tem para os seus clientes? Depois que eu capturei, eu vou consolidar isso num grande banco de dados. A tecnologia faz isso muito, muito bem. E depois eu tenho outro problema, vou analisar esses dados, distribuir isso em todos os pontos de contato que o cliente vem a ter com a minha organização. Agora, capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa
Eu digo a vocês, literalmente, ao longo de toda a empresa. Eu digo a vocês que as empresas que são mais bem-sucedidas nisso são aquelas empresas que, efetivamente, as portas não existem. Deixa eu escutar todos que têm informação dos meus clientes. Que beleza! E tem alto senso de pertencimento. Consolidar em banco de dados? Nenhum problema. Agora, vem outro problema sério aqui. Ó. Quando eu pego a informação, jogo no banco de dados, agora eu tenho que analisar esses dados. Ou seja, prestem também muita atenção, porque eu preciso de mais um atributo no vendedor, ou seja, o meu vendedor tem que ter poder analítico. Ele é o primeiro a ter que analisar os dados dos meus clientes. Ele pode pedir auxílio às outras áreas? Claro que sim. Ninguém está fechado num quadrado, mais uma vez. Mas ele vai fazer a primeira triagem, vai fazer a primeira análise desses dados. E eu digo a vocês, as ferramentas que nós temos hoje são simplesmente maravilhosas para fazer essas análises. Vocês têm softwares de BI na mão, um vendedor com um tablet, um software de BI que custa muito baratinho, o que ele não faz? Faz coisas maravilhosas, cruza as informações, identifica, analisa, propõe ações. Por quê? Porque ele está num processo de análise. Esse é o ponto. Não é escutar a informação e perder essa escuta. É escutar essa informação, trazer para dentro de algo que vai auxiliá-lo na análise. E pronto. Porque isso tudo vai fazer que quando você estiver com o seu cliente, você mostrar para ele o padrão de comportamento dos clientes dele. Olha que maravilha! Ou seja, vocês têm agora no CRM, os novos softwares, agregam uma outra função chamada Social CRM. Ou seja, eu agora, para esses softwares, eu importo as redes sociais dos meus clientes. Sabe o que representa isso? Agora, eu tenho dentro da minha estrutura de CRM as informações, desculpa, que os meus colaboradores colocaram e tenho as informações das redes sociais dos meus clientes. Quanto vale isso? Nunca a gente teve tanta informação de cliente assim. O que vai te ajudar o quê? A esse processo de análise. Então, quanto vale, por exemplo, você ir a um cliente seu e falar, olha o que os seus clientes estão falando de você. Quanto vale isso? Mostrar ao seu cliente que os clientes dele estão falando dele o quê? Nesse negócio, de repente, você identifica oportunidades maravilhosas de negócio. Os seus clientes estão reclamando desse serviço. Eu tenho a solução para esse serviço. Acabou. Olha aí, é venda. Isso é venda. Mas a venda nasceu de onde? De uma análise. Esse é o ponto. Então, não é mais, repetindo a vocês, pela enésima vez, aquela postura de tirador de pedido de jeito nenhum. Né? Bom, depois disso, eu tenho que pegar essas análises e distribuir pela informação, pela organização, de forma que todos aqueles que tenham contato com o cliente se posicionem e saibam o que está acontecendo com o cliente. É claro, ninguém é ingênuo, né? Ao ponto de sair distribuindo pura e simplesmente informação a todos. Não é assim. Mas é a distribuição de informação conforme uma coisa só, a competência de cada um. Aumentou tua competência? Aumenta o quantum de informação que você vai ter. Mas é função da competência de cada um. Ninguém pode ser ingênuo de sair distribuindo informação de cliente à revelia, mas é função da competência de cada um. Assim, você tem uma estrutura, que isso, calma, de CRM. Agora, já viram, perdeu a graça, mas tudo bem. A gente pode também ver que CRM
pode ser também considerado uma estratégia, mais uma vez, combinada com alguma tecnologia de software. Pronto. Agora, eu consigo ter uma estratégia de CRM usando um Excel, sei lá. Se eu tiver poucos clientes, grau de complexidade muito baixo dos meus clientes, vou abrir pastinhas lá e do Office e vou gerenciar. É claro que o melhor dos mundos é ter um software para fazer isso. Softwares de CRM tem para todos os gostos e todos os preços. Existe um, inclusive, que é tido como um dos bons do mundo, que é o Sugar CRM, que é código aberto. Né? Muito bem. Quando falamos de tecnologia, de CRM, essa maldita frase que todo mundo já escutou uma vez na vida se torna presente. Não pode fazer porque o sistema não permite. Né? Às vezes permite sim, mas é que a pessoa usuária disso não tem uma senha que lhe permita ver. Né? Coloquei isso daqui porque muitas das vezes nós escutamos, né, naqueles que são os nossos fornecedores de muitos serviços. Né? É porque não tem uma senha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que existe uma nova hierarquia nas empresas, vocês sabem muito bem disso, baseada em senhas de acesso. Bom, então, para que uma estratégia de CRM seja completa, é necessário o quê? Um modelo de gestão mais flexibilizado. Não tanto centralizado, não tanto manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas uma postura mais dialógica, mais flexibilizada. É necessário que a integração entre todas as áreas se dê de uma forma fácil. Ou seja, a minha organização tem que ser vista como uma coisa integrada e não como uma coisa separada. É necessário uma comunicação de cima para baixo e principalmente de baixo para cima. Eu tenho que ter ouvidos para ouvir a todos aqueles que me trouxerem informação sobre os clientes. E por último, sistemas, porque vamos facilitar essa gestão toda. Tudo isso com um foco nessa figura aqui, chamada cliente. Agora, não é discurso vazio. O cliente é o centro das atenções. Não é também, por favor, aquele discurso antigo. O cliente tem sempre razão. Não tem, não. Eu orbito em cima dos meus clientes. A minha estrutura sabe da importância de cada um e um aqui. Vai ter mais ou menos informação conforme a competência que tem e também o processo no qual as pessoas estão envolvidas. Com todo o respeito que eu tenho, vamos dar o exemplo, a recepcionista, ela precisa conhecer o cliente, é claro que precisa, mas ela não precisa ter, por exemplo, acesso às informações financeiras do cliente, porque o processo no qual ela está não envolve essa necessidade de informação. Então, eu tenho que analisar competência versus processo. E aí, liberar mais ou menos as informações. Agora, é fundamental essa integração. Se o cliente liga e passa de mão em mão, acabou ali a venda. Acabou ali. Se ele escuta, isso não é problema meu, é do outro departamento, vou te passar para o outro departamento, acabou, tiro no pé. Então, o cliente tem que sentir uma fortíssima integração entre todas as áreas. Aí, o que acontece? Mais uma vez, todo castigo para burro é pouco. Né? E aí as empresas compram software de CRM, acham que tem uma estratégia, fala que a ferramenta não atingiu a expectativa, fala que alguns erros, que ia corrigir alguns erros de processo, mas o CRM não corrige erro de processo, ele cria novos processos, ele não capacita pessoas e muito menos o relacionamento com o cliente. É simplesmente uma ferramenta. E aí, muitas empresas, por incrível que pareça a vocês, atribuem o fracasso da estratégia e compram outro sistema. E gastam mais dinheiro. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, CRM é uma estratégia maravilhosa? É
muito boa, mas você precisa de estar atento a tudo isso que a gente falou. Postura de vendas numa estratégia dessa é muito mais consultoria do que efetivamente qualquer outra coisa. E CRM ou marketing de relacionamento vai ser diferente de market share ou marketing tradicional. São duas estratégias diferentes. Nada impede, preste atenção, de você, enquanto empresa, ter as duas estratégias, mas tem que ser geridas de forma diferente. No marketing tradicional ou market share, é muito mais por isso daqui, ó, spray and pray, joga para o mercado e reza, né? Aqui no CRM, ou marketing de relacionamento, ou também marketing one-to-one, também falado, é cada um, eu conheço cada um. Não é que uma seja melhor que a outra, não. São estratégias diferentes, para clientes diferentes, empresas diferentes e produtos e serviços diferentes. Aqui eu quero participação no mercado, mas no CRM eu quero participação no cliente. Eu quero cada vez mais e mais ter maior participação nos negócios dos meus clientes. Aqui eu diferencio o produto, mas no CRM eu diferencio o cliente. Tem toda uma diferenciação de clientes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, os clientes são adversários, isso aqui está muito forte, mas adversário no sentido que vão sempre brigar por preço. Aqui não. Eles são parceiros também, essa parceria é uma parceria relativa, mas são parceiros porque reconhecem o valor do meu relacionamento com eles. Aqui eu tenho gerência de produto, mas aqui eu tenho gerência de cliente. Ou seja, quem é o gerente do cliente é prioritariamente o meu vendedor. Aqui eu busco o cliente para os meus produtos, mas aqui eu busco produtos ou serviços, né? Aqui eu busco produtos ou serviços para os meus clientes. É uma postura diferente. Imagine que eu seja um vendedor de caneta para quadro branco. Chego no meu cliente e o meu foco é market share. Chego lá, o cliente fala, você tem a melhor caneta do mercado, maravilhosa, sua empresa é maravilhosa, por que você também não me vende o apagador? Se o foco dele é produto, ele vai dizer uma coisa só, sinto muito, mas o meu negócio é vender caneta. Ok. Vai o cara do apagador no mesmo cliente, o cliente faz o mesmo discurso, você tem o melhor apagador do mercado, por que você também não me vende a caneta? Se o foco dele é cliente, é uma estratégia de CRM, ele vai dizer o seguinte, com certeza, eu vou te vender o pack, caneta mais apagador, por um preço justo e uma qualidade ótima. Pode ser que no primeiro momento eu não vá produzir caneta, mas eu vou fazer uma parceria com alguém que produz caneta para te oferecer esse pack. O que aconteceu com o infeliz que vende a caneta? Perdeu o cliente. Então, a estratégia de CRM, de verdade, ela visa o quê? Ela visa você blindar o seu cliente. É literalmente, por isso eu estou falando isso tudo, de resultados e tudo, é literalmente você blindar o seu cliente. Quanto maior for o número de resultados que você estiver entregando ao seu cliente, melhor é blindar, é ter uma visão 360 graus do seu cliente. Essa é a estratégia, que envolve o quê? Mais do que nunca, envolve conhecimento, relacionamento com os seus clientes. Esse é o ponto. Então, essa estratégia é uma estratégia em 4 etapas. Não é, por favor, e não pode ser vista como uma receita de bolo. Ah, se eu fizer isso, vai ter fidelização? Não, não vai ter, não. Cada etapa dessa é um caminho para você chegar lá. É um caminho, não é uma receita de bolo. Primeiro, identifique seus clientes. Muitas empresas, às vezes, né? Os clientes, informação dos clientes, aqui colocou um pouco. Muitas informações dos clientes estão espalhadas pela empresa fora. Traga isso e agrupe todas as informações do seu cliente aonde? Ponha no software de CRM. Vou diferenciar clientes. Aqui
Na estratégia de CRM, você pode ter a tipologia. Você tem uma tipologia de clientes de maior valor e maior potencial e clientes below zero, abaixo de zero. Clientes de maior valor é aqueles que representam a essência do negócio. Aqui você tem a maior lucratividade, você quer retê-los, e os de maior potencial que você quer desenvolvê-los para que venham a se tornar clientes de maior valor. Aqui, a estratégia envolve efetivamente diferenciar. Agora, esses below zeros, a gente vai ver, são aqueles clientes que não te trazem rentabilidade. Aí, se você tiver a estratégia de market share e também a estratégia de CRM, manda esses caras para market share. Vocês vão ver por quê. Depois que eu diferenciei, eu vou interagir. E aqui é o que da questão é o quê? Aprenda com o seu cliente e também o seu cliente tem que aprender com você. Senão essa equação desequilibra. Ou seja, se só é aquele vendedor que chega no cliente e parece o interrogatório da antiga KGB. O cara começa a perguntar isso. Acabou. Então o cliente vai ver o quê? Esse cara não conhece nada de mim. Como que esse cara quer oferecer um produto ou um serviço para uma empresa que ele nem conhece? Não sabe o que eu faço, não sabe onde tenho fábrica ou tenho escritório ou qualquer coisa dessa. Como é que esse cara quer oferecer um produto para mim ou um serviço? Não. Mostre para ele que você conhece. E depois, a partir desse relacionamento, de tudo que a gente falou, vai levando valor para agregar informação, para agregar valor, resultado dele, todo esse relacionamento, você chega à personalização do atendimento. Você sabe exatamente o comportamento do seu cliente, o comportamento dele enquanto empresa, o comportamento dele em relação ao mercado, o comportamento dele internamente à própria empresa. Você conhece o business do seu cliente. E aí você tem o quê? Buscou e obteve uma certa fidelização. Ele vai estar fidelizado a você por tudo isso. Agora, esses métodos tradicionais se obsoletaram, né? As empresas de verdade têm mudado a forma de fazer negócio, por quê? O CRM saia do mundo orientado a produtos e serviços e efetivamente entre no mundo orientado a cliente. Entrar no mundo orientado a clientes quer dizer, normalmente, que você vai ter uma preocupação de blindar o seu cliente, conforme eu falei, de agregar continuamente valor a ele e pode te obrigar também a fazer parcerias no mercado. Ou seja, o mercado agora é o marketing individualizado. Eu tenho que saber o que efetivamente agrega a cada um e um dos meus clientes. Não é mais aquele negócio de massa, como era antigamente, que eu julgava para o mercado e ficava rezando, né? E a tipologia de cliente CRM é essa daqui. Maior valor, maior potencial e os below zeros. É melhor aqui. Olhem bem, o azul é o valor real. O vermelho é o valor estratégico de cada cliente. E o amarelo é o custo do atendimento. Então, os meus clientes de maior valor são aqueles que têm um valor estratégico alto, um valor real alto, e o meu objetivo aqui é reter esses clientes. Reter esses clientes, blindar esses clientes continuamente. Os clientes de maior potencial é aquele que eu vou desenvolver para quê? Para que se torne os meus clientes de maior valor. Vou desenvolver como? Agregando continuamente tudo que a gente falou. E os below zeros? Jogue fora. Dentro dessa estratégia de CRM, jogue eles fora. Ou seja, esse perfil de cliente aqui, ó, não me interessa. Por quê? Olha o amarelo aqui, o custo do atendimento. Atender ao infeliz desse daqui, que não me dá a menor lucratividade, e atender a um que me dá lucratividade tem o mesmo custo. Além do que, eu acho, às vezes, que o custo é até maior, conforme eu falei para vocês. N propostas, N reuniões, e depois, por uma diferença mínima, o cara ainda compra do seu concorrente. Quanto vale isso? Não vale nada, joga fora. Como é que eu jogo fora um cliente desse? Simples, passo o preço para ele. Vamos discutir preço? Não tenho que discutir. Esse é o meu preço e é o justo. Vou para o seu concorrente, por favor. Vai sangrar a margem do meu concorrente, não a minha.
E agora, esse meio aqui, ó, peraí, esse meio aqui, ó, eu tenho que analisar se eu jogo para a esquerda ou para a direita. É uma estratégia elitista? É, com certeza que é. Essa é a pura estratégia de CRM. Agora, eu posso ter mix aqui de estratégias, posso ter um pouco de market share, um pouco de CRM, é isso. Mas a essência, o CRM puro, é isso que eu estou mostrando a vocês. Dá certo, dá certo. Ou seja, sempre a gente cai no pressuposto de que ao vendedor cabe a tarefa de conhecer o seu cliente. Esse é o ponto. Ou seja, os objetivos estratégicos sem CRM é isso aqui. Cada vez mais e mais serviço eu vou entregar para o meu cliente. E com CRM, entrego valor. Mais uma vez, a venda vai passar a ser... Claro que não é uma coisa tão simples e pura assim, mas a venda vai ser uma consequência desse relacionamento. Aqui o foco do cliente é preço. Aqui você está buscando... O foco seu é preço, aqui você está buscando o quê? A lealdade do seu cliente, que só vem com essas ações todas que nós falamos. Agora, de vendas e de CRM, depois a gente vai abrir agora para debates, mas eu gostaria de falar algumas coisas muito importantes para vocês. Além disso, primeiro, o que é errado nesse relacionamento com o cliente. Primeiro você vê consultores, vendedores, o que é que seja, sempre chegando atrasado no cliente. O cliente marca uma reunião, o cara chega atrasado. Já até falei disso. Aqui é outro ponto também, se veste inapropriadamente. O que quer dizer isso? Veja o ambiente do seu cliente. Você vai de terno e gravata num lugar que detesta terno e gravata? Não vai. Por outro lado, você também não vai de jeans num lugar que prima por terno e gravata. Então, veja como o seu cliente se comporta. Nunca sabe o nome de ninguém, nem o cargo. Ah, falei com aquele cara ontem. Quem cara? Aquele cara lá da produção, quem é o cara? Ou seja, depois do smartphone, fica fácil. Tira uma foto e digita o nome do cara. E aí você vai saber, naquele primeiro momento que está chegando no cliente, que você não conhece ninguém, você vai estar sabendo os nomes das pessoas. Fala gíria com todo mundo, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. O meu, né? Aqui não, em São Paulo, o meu. Eu não sou seu, sou da mamãe. Fala tecniquez, né? Tecnicismo, embromation, porque o throughput da performance, não sei, mas você bebe, hein, meu? O throughput estou brincando. O throughput da performance é isso, porque o sistema, porque o Java não sei o quê. Veja se seu cliente entende isso, né? E aqui é terrível. Seca a mulherada ou a rapaziada. Agora tem que colocar cuidado aqui. Seca a rapaziada, muito cuidado com isso. Depois vai editar isso aqui que eu vou falar, fazer assim. Tem uma empresa muito conhecida de vocês, fato real. Estava eu tomando café com o diretor dessa empresa, quando passou uma menina linda, tem arrepio. E aí vem um outro cara, um gerente que esse cara tinha contratado, o cara tinha 2 semanas de empresa. E se reúne a nós, você vê que nós estamos tomando café, e chega e fala da menina. Aquela menina eu gostaria muito de beber água com ela, né? Vamos dizer assim, né? O diretor dessa empresa vira para ele, pois é, mas só eu posso beber água com ela, porque é minha esposa. Acabou ali o trabalho dele, né? Foi mandado embora, em seguida. Cuidado! Eu digo a vocês, já assisti cenas muito parecidas. É que nem aquele negócio, naquela cidade só tem prostituta e jogador de futebol. Mamãe mora lá, mas joga um bolão, né? Então toma cuidado. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Você está numa empresa, não é lugar para brincadeiras, nem nada, é seriedade. Cuidado, não faça isso. Agora, sempre por fora do assunto. Ah,
Vocês resolveram ontem que esse projeto vai ter isso e isso. Ah, é? Quem resolveu? Não pode. Agora, retornar ligação é fundamental. Eu sei, eu já passei por muito disso. Às vezes você tem vontade de fugir mesmo. Fugir do seu cliente. Fez alguma coisa, o cara está reclamando. Não fuja. Dê sua cara a tapa. Não vem dizer para o cliente, estão em reunião. Você pode estar em reunião uma vez, na segunda vez o cara vai saber, esse cara não quer me atender. Atenda, dê sua cara a tapa. Seja transparente. Se errou, admita que errou. Ninguém tem um S de super-homem no peito. Admita, mas atenda ao seu cliente. Sabe, isso aqui é a pior coisa que um cliente, ele está reclamando, você está fugindo dele. Não faça isso. Dê a cara a tapa. E aceite a crítica, contra-argumente, se for o caso. Se não, aceita mesmo. Não se toca, é desligado, abusa dos recursos do cliente. Isso é terrível. Também já assisti muito isso. Em implantações de ERPs, o cara faz uma sala para os consultores, coloca lá na sala micro, todo esse negócio, um telefone fixo, coisa rara hoje em dia, né? Coloca lá uma copiadora, impressora, não sei o quê, e de repente está o cara lá, fazendo o quê? Imprimindo o quê? O manual, a apostila da faculdade no cliente, abusando dos recursos do cliente. Eu lembro de um caso que o cliente olhou que tinha inúmeras ligações para a Itália. Ele falou assim, ninguém ligou aqui para a Itália? Aí foram descobrir um consultor de uma empresa lá que a família estava na Itália. Coisa horrorosa, muito feia, paga. Né? Bom, agora, tudo dá para fazer, esse é o cara. Isso está associado com esse último aqui, o espertalhão. Tudo dá para fazer, esse é o cara, muito cuidado. Agora, vou dar um grande conselho a vocês. Mais uma vez, ser ético, ser honesto, ser responsável, tudo isso é obrigação que a gente tem. Já vi muitos casos disso, que é o seguinte, o cliente chega perto do consultor e fala o seguinte, puxa, sua empresa está cobrando isso para fazer um serviço tão assim, puxa, está muito caro. Já vi consultores chegarem e falarem o quê? Eu faço por fora. E te cobro muito menos. Eu digo a vocês que isso chama-se roubo. Nada mais além disso. E quem faz isso, o que é engraçado, é quem faz isso acha que está contando pontos perante o cliente. E o cara pensa assim, o dia que essa empresa de consultoria, se por acaso eu for mandado embora, eu tenho certeza que esse cliente vai me contratar, porque quantas coisas eu já fiz por fora para ele. Engano. Nunca ele vai te contratar. Sabe por quê? Pelo simples fato de que ele vai pensar, quando esse cara estiver aqui, ele vai ter a mesma postura em relação a mim. Vai me roubar tanto quanto roubou da empresa que estava. É ilusão. Por favor, isso é uma das piores coisas que tem. Cuidado, né? Reclama de sua empresa com o cliente. Isso, então, é terrível. Já vi muito disso. O cara vira e fala para o cliente, não recebi ainda o salário desse mês. Acabou. Ali é terrível. Acabou de perder o cliente. E o cliente fala, pô, mas eu já paguei a sua empresa. Roupa suja, lava-se em casa. O cliente não tem nada a ver com isso. Esse é o ponto. Né? Vive repassando o problema, isso daqui não é problema meu, isso é problema do ciclano. O cliente não quer saber disso, não. O cliente quer ver o quê? O problema resolvido. Né? Muito brincalhão, às vezes as empresas têm um ambiente bom para você brincar, às vezes não tem. Não brinque. Ou brinque, mas não da sua cabeça. Veja o ambiente da empresa. Né? E tem outro, Maria vai com as outras. Né? O cliente fala, eu gostaria disso, mas vocês fizeram isso, o cara concorda com tudo,
não vê a capilaridade do que ele está falando, a abrangência, o escopo do projeto que vai mudar e vai concordando com o cliente. Depois chega a conta. Né? E aqui o espertalhão, que a gente já falou dele lá para trás. Bom. Perguntas e respostas agora. Só para dizer aqui, mencione 6 animais que vivem no Ártico, o cara escreve 2 ursos e 4 focas. E está respondido, né? 6 animais. E muito obrigado a vocês. Isso, tem um bom trabalho.